autoridades presentes e a igreja do Senhor, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Por bondade daqueles que assim podem fazer, no retorno dos vossos assentos. Queridos, quero tomar um texto e ser bem sucinto, pois sei o adiantar das horas. Mas quero ler um texto em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, é um texto que Deus me deu para ministrar esta noite, quase entrando debaixo da cama. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. O sacerdote não podia entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Amados, tomando por base esse texto, eu gostaria de falar-lhes sobre cavadores de tijolos. Diga comigo: cavadores de tijolos. Quando nós observamos o texto em apreço, para entendermos, quero pedir a vossa permissão para contextualizar a história. Quero tomar por base 2 confrontos que mudaram a história da eternidade da raça humana. Quando nós lemos Isaías, capítulo 14, Isaías mostra que a glória de Deus nos faz entender, ela é tão tremenda a ponto que alguns historiadores, alguns teólogos, a considera como a melhor parte de Deus é Deus por dentro. Então esta glória que produz fogo e unção, ela atraiu o desejo de igualdade de Lúcifer. Isaías diz que Lúcifer quis sentar ao lado de Deus e ser semelhante a Ele por conta da sua glória. A Bíblia diz que quando Deus percebe a intenção de Lúcifer, Deus o lança sobre a terra e ele não teve mais o direito de voltar para a sua presença. Então Deus agora não podia confrontar diretamente, porque era desproporcional. Então aqueles anjos que se rebelaram caíram. Então a Bíblia nos mostra que Deus agora, com a ausência daquele anjo que era excepcional, então Deus resolve confiar, acreditar esta glória ao barro. E a Bíblia diz que Deus cria o homem e a mulher e os constitui como a constituição máxima da sua glória. Então esta mesma glória era tão tremenda, esta união, que não precisava o homem ao culto, porque a Bíblia diz que Deus todos os dias vinha para cultuar com o homem. A Bíblia nos mostra que esta intimidade de confiabilidade atrai agora o adversário. E a Bíblia diz que agora o segundo confronto se deu no Éden, entre quando Satanás adentra e tenta ludibriar, e consegue ludibriar o ser humano acerca da glória de Deus. Então quando Paulo escreve já no Novo Testamento, ele faz menção de dizer que o homem foi destituído da glória de Deus. Quando Satanás pensava que estava tudo perdido, que agora o homem se havia desiludido a Deus, então agora Deus intervém no Éden e mostra para Satanás, Deus mostra para ele quem era o poderoso, quem era o dono da glória, e traz punição para o homem, para a mulher, e soa para o inferno que nada ainda estava perdido. Então a Bíblia diz que com o passar dos anos, sintetizando a mensagem, nós deparamos com uma história que eu não quero ter comentário, porque segundo Charles Thompson, ele não data certamente a questionário, embora que a Bíblia Obreira
edição CPAD, revisada pelo pastor Cláudio Honor, ele data um período da existência de Jó, e seguindo este pensamento e a cronologia das escrituras ou do tempo, a gente declara este confronto. Agora a Bíblia diz que na terra de Uz havia um homem chamado Jó. A Bíblia nos mostra que Jó era a sucessão de duas quedas: primeiro no céu com os seres angelicais, e segundo no Éden, quando o homem caiu. Agora Deus, com o passar do tempo, me permita, os meus mestres, dá-se-nos a entender que a Bíblia fala que Deus forma a reunião no céu com os anjos, e o tema era, a temática era a glória de Deus. Só que junto aos anjos, a Bíblia diz que Satanás vem no meio. Então Deus agora abre um diálogo e questiona: de onde tu vens? Ele diz: venho de passear a terra e andar por ela. Então Deus pergunta: viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal? Deus estava dizendo no contexto pentecostal da nosso entendimento: viste o meu servo Jó, homem cheio da minha glória. Então Satanás retruca na reunião e diz também: o Senhor tem o cercado de todo bem, tem abençoado a sua família. No contexto literal, Satanás acusa Deus de barganha, que Deus barganhou, comprou a Jó para ser adorado e glorificado. Então Satanás diz que Jó só adorava a Deus, só glorificava a Deus, porque Deus o tinha cercado de bem. Então Deus, que gosta de desafio, olha e diz: pois bem, para a reunião, vai lá, tira tudo quanto ele tem, e tu vai ver que ele não vai blasfemar. Satanás disse: eu vou te mostrar que ele vai blasfemar na tua cara, na tua face. A Bíblia nos mostra que Deus permite que Satanás desça a terra, e um dia só a Bíblia mostra que ele arrebenta com a agropecuária. Aí quando Jó, aquele dia parecia um dia normal, mas um dia de felicidade. Então num dia, nas primeiras horas da manhã, a agropecuária é derrotada, destruída. Aí o mensageiro chega para Jó e conta a notícia que a agropecuária havia sido roubada, destruída pelos inimigos. Então Jó tem um susto. A Bíblia diz que nem a outro tinha terminado, ele nem tinha respirado ainda. O outro chega e fala que agora também a agricultura havia dizimado, os inimigos haviam ludibriado. Este ainda não terminou de falar. Aí vem o outro trazendo a notícia impactante, dizendo: os teus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho, fazendo um banquete. De repente veio um vento, deu sobre a casa caiu, e só eu escapei para trazer a notícia. Então o texto diz que agora Jó, até aqui, a notícia estava sendo tão cruel que o texto nos faz entender que Jó teve que sentar, porque não aguentava mais notícias ruins. Quando o último chega, que conta a notícia da morte da família, que tinham sido tudo destruído, a Bíblia diz que Jó levanta. Quando Jó levanta, o caos agora é totalmente esperado pelo inferno. Jó se levanta, o céu para, a reunião entra em pausa, o céu está olhando o que vai acontecer. A glória sobre Jó. Vale ressaltar que Deus não disse nada a Jó do que ia acontecer. Então agora o céu espera, Jó se levanta, o inferno está de lado, a glória sobre Jó. O inferno torcia contra, o céu esperava um acontecimento. A Bíblia diz que quando Jó levanta, ele passa a máquina zero na cabeça, rasga o manto sobre si. O inferno
estava pronto para dizer que ele ia blasfemar, e o céu estava esperando. A Bíblia diz, eu posso imaginar a dor quando a minha irmã primogênita foi atropelada e não resistiu. Quando minha mãe soube da notícia da morte de uma filha, ela esmurrava a parede, ela me esmurrava, ela gritava: por quê? Porque não dá mais para eu viver. Dá para sentir o drama de Jó, toda a riqueza dizimada, os amigos empregados dizimados, agora a família. Então o céu esperava alguma coisa, o céu esperava uma resposta, o inferno também. A Bíblia diz que Jó levanta, rapa a cabeça, rasga o veste e se lança em terra. Veja que não foi uma queda normal, ele se lançou com ímpeto. Eu posso imaginar ele embolando e gritando, e o inferno esperando. Aí a Bíblia diz que era ele embolando na terra e gritando: tudo que eu tinha era de Deus, ele mesmo deu, ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o céu explode em glória e o inferno se esconde. Pode olhar que Satanás naquele dia não voltou mais para a reunião. A Bíblia diz: em outro dia. Deixa eu ver o barulho, se essa glória está aqui. Deus não avisou nada a Jó, ele não tem satisfação a dar a ninguém. Ele é Deus, a glória é dele, ele que manda, faz o que quer, na hora que quer. O destaque aqui não era Jó, era Deus. Em outro dia, Satanás aparece, aí Deus passa na cara dele. Viste? No capítulo 2, Satanás desaparece da vida de Jó. Quando nós vamos para o livro do Êxodo, capítulo 33, Moisés percebe que sem esta glória era impossível conduzir o povo. Então Deus se apresenta a Moisés com 3 aspectos da sua glória: bondade, misericórdia e complacência. Os 3 aspectos da glória de Deus. A Bíblia diz que agora, no capítulo 40 do Êxodo, então há necessidade da inauguração do tabernáculo, porque Deus disse a Moisés que a glória dele ia no meio do povo. Então Moisés, agora no capítulo 40, versículo 34, a Bíblia diz que com a inauguração do tabernáculo, a glória de Deus, olha o que eu estou dizendo, a Bíblia diz que a glória de Deus enche o tabernáculo, e Moisés não pôde entrar, porque o tabernáculo estava cheio da glória de Deus. Agora, quando a casa está cheia da glória de Deus, quem manda é a glória, porque a Bíblia diz que o povo não saía enquanto a glória não saía, não se levantava. A nuvem representante da glória, daquela glória, quando levantava, o povo caminhava, quando parava, o povo parava. A glória era de Deus, não tinha ninguém grande, o grande era ele lá dentro. Quando nós vamos para o livro em apreço, 2 Crônicas, agora Deus faz cumprir o sonho de Moisés, o sonho de Davi e de todos os antepassados, porque a Bíblia diz que agora sai do tabernáculo e Salomão constrói o templo para a glória de Deus. E quando no dia da inauguração, aleluia, a Bíblia diz que Deus ouviu, desceu glória, no tabernáculo só tinha glória, agora no templo
templo o número era maior, a igreja cresceu. A Bíblia diz que quando inaugura o templo, a glória de Deus desce, a glória, o fogo e a unção. Então agora que a coisa aumenta de responsabilidade, porque quando o templo se enche, imagina um templo como esse, ou 3 vezes com populações. Então agora a glória enche a casa, e ninguém que estava dentro, aqueles que iriam ministrar, não tiveram coragem nem força de nem levantar a cabeça, porque a glória de Deus encheu a casa. O interessante é que a Bíblia diz que a glória caía dentro e o fogo caía fora, e os que estavam fora não podiam entrar, porque a glória de Deus estava presente lá dentro. Isso implica dizer, me faz pensar que quando a casa se encheu da glória, o fogo caía lá fora. Aí quando Deus falou, eu fiquei com pena dos tadinhos dos irmãos. A Bíblia diz que o fogo caiu lá fora, a unção tomou conta, que o povo, os sacerdotes do lado de fora, não tiveram tempo nem de vender espetinho de gato, porque o fogo queimava os crentes. O povo lá fora não teve tempo nem de entregar santinho, nem profetia, porque a unção fazia santo e fazia profeta lá fora. O fogo caía, aí o povo botava a cara no chão e gritava, adorava e dizia: Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Ei, ei. Se tu tá aí, dá um toque em quem está ao teu lado, igual o vendedor de espetinho. Vai cair fogo lá fora. Estou com pena dos senhores candidatos. Eu não tenho tempo. Ainda tem programação. A glória enche a casa. E veja que no tabernáculo, Moisés aqui pluraliza os ministros, os sacerdotes. O trabalho cresceu. Quando a glória estava dentro, os homens não entravam. O trabalho cresceu. Aí os homens entraram. Quando a glória estava dentro, a glória conduzia. Agora a Bíblia diz, quando nós vamos para Ezequiel, Ezequiel mostra que quando a glória sai e o homem entra, a injustiça predomina. E cada vítima, como ele, era uma delas. Ezequiel diz que aí viu, Deus mostrou que a glória saiu do altar e foi para a porta. Ezequiel me conta porque a glória saiu. Aí Ezequiel diz no capítulo 8, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês do exílio, eu estava em minha casa, e na minha frente as autoridades de Israel. Então de repente eu tive uma visão. Eu vi um ser que do lombo da cintura para baixo era fogo, e para cima brilhava feito metal. Ele me estendeu o braço, pegou pelos cabelos e me tirou do chão e me disse: vem que eu vou te mostrar, porque a glória saiu para fora. Diga para quem está ao seu lado, quando a casa está vazia,
Quando a glória está na porta, alguém tem que ser puxado pelo cabelo. Digo, alguém tem que ser levantado do chão. Ele diz que a visão, o Espírito pega ele e o leva para Jerusalém. Aí ele diz que quando chega em Jerusalém, que olha, o Espírito leva ele ao pátio, o átrio do pátio. E ele diz que vê uma imagem no altar que causava ciúme a Deus. Ou seja, os homens que quiseram mandar lá dentro não deram ouvido à voz de Deus. A glória foi para a porta e começaram a enfeitar o púlpito do altar para ver se atraiu o povo. Começaram a botar fantoche, começaram a dar jeitinho. Ei, pode até enfeitar o púlpito, pode até botar luz neon, pisca-pisca, gesso, mas se não tiver glória, não tem o sol. Adianta enfeitar, pode até o boneco ficar bonitinho, mas ali é lugar da glória de Deus. É de lá que o fogo cai, a unção cai e a igreja é cheia. Aí Deus diz: ah, meu filho, ainda tem coisa pior. Vem cá. Aí ele diz que o Espírito leva ele mais para dentro da casa. Aí ele diz: quando olha, vê um buraco na parede. Aí em vez de Deus mandar ele olhar, aí Deus diz: cava, meu filho. Aí só via tijolo voando. Diga para quem está ao seu lado: eu vou arrancar tijolo. A glória está na porta, tem que ter arrancador de tijolo. Cadê a mão dos arrancadores de tijolo? Deixa eu ver, deixa eu ver. A glória estava na porta. Aí quando ele cava, tira os tijolos, e não é que tem uma porta secreta? Ai, ai, ai. Dá para você dizer para quem está ao outro lado: cuidado, que eu vou. E quando Deus, ele abre, tira o tijolo, Deus diz: agora entra. Ele entra. Quando ele entra, ele diz que vê lá dentro 70 homens, vestidos de obreiro, mas cara lisa, sem compromisso com Deus. Estava até com o incensário na mão, mas não tinha mais a glória. Estava adorando as imagens de idolatria. Estava fazendo tudo lá dentro. E achava que Deus não via. A fumaça cobria. Até já a Azania estava no meio. Queimava incenso, se escondia. Cultuava as imagens de idolatria. E ainda cara lisa batia no peito e dizia: Deus não está vendo não. Ele se esqueceu do seu povo. Deus não está vendo não. Está vendo não, uma conversa. Deus me tirou do país. E há cerca de 15 dias atrás,
Eu estava na cidade de Somerville, nos Estados Unidos. E chegou uma noite no quarto onde eu estava hospedado, preocupado com a mensagem que eu não tinha. Aí entrei debaixo do colchão. Deus, tem misericórdia de mim, me dá uma mensagem. Aí Deus me deu uma mensagem. Eu disse: Senhor, não é pertinente. Ele disse: você não tem nada a ver com isso. Eu digo: Senhor, não é apropriada, é problema meu. Senhor, vão me matar, se esconda. Mas Senhor, o que é que eu prego? Eu senti, os pastores sabem disso aqui dentro. Com todo respeito, Deus me disse: diga que não deixem fazer da minha igreja estribo político para enaltecer o homem. Digam que não deixem fazer da minha igreja comitê político para interesse partidário. Diga que a minha igreja é palco da minha glória. Que faz right show rational and jag lastan plåg jag har fast för all jag som right show ai filho, sabes que eu sempre estive contigo. Sabes que te amo e sempre te amarei, sempre serei contigo. E eu te falei em oculto e trago a público porque te amo. Independente do tempo que resta, faz o que tem de fazer. Não temas os grandes que se acham, porque eu tratarei. Não tenha dó do pequeno e faz o que tem de fazer, porque eu serei contigo, diz o Senhor. E como prova disso, estou te dando um sinal de glória no meio da minha igreja. Receba renovo. Deixa eu ver os cavadores de tijolo. Deixa eu ver o barulho do tijolo batendo no outro. Deixa eu ver a porta secreta se abrindo. Deixa eu ver. Recebe a unção de Deus que está no altar. Amor!
estava na porta. E os homens estavam dentro. Estou te dando uma autoridade hoje. Porque tu entrarás em nações, e as nações serão impactadas pela minha glória. Receba o tiquirita da minha glória. Sou como sou. Homem, muitas vezes quando eu te mandei de como sou e ai de cama sou, tu não tinha nem dinheiro para botar com sou de como sou de pou, gasolina no teu carro, ai dei. Tu tem dito, Senhor, ai, meu Deus, me socorre, porque eu quero fazer esta obra. Mas nessa noite, diante do meu povo, eu mudo a história da tua vida. Eu tenho te escutado muitas madrugadas. Eu tenho visto quantos te humilhou-me. Mas nessa noite, diante deste povo, eu te exalto. Eu te dei coragem. E vou mudar tudo. E vou dar vitória ao meu povo. Como do ventre, muitos aqui são meu escolhido. Como do ventre, e vou salvar neste lugar. E vai ter que se esconder comigo. A glória estava na porta. Mas ainda tem pior, Ezequiel. Entra mais para dentro. E ele disse que viu 25 homens. Sacerdotes. Com as costas viradas para o santuário. Desprezo, autoconfiança. Com as mãos estendidas para o oriente. E adorando o sol. E a glória estava na porta dizendo: deixa eu entrar. Ainda dá tempo, deixa eu entrar. Eu sou bondade e misericórdia, ainda dá tempo, deixa eu entrar. Quando nós vamos para o Novo Testamento, João capítulo 17, Deus disse a Adão: nem tudo está perdido, ainda não está perdido. Aí vem Jesus e na oração diz a Deus: Pai, ele estava falando dos 12, eu não te peço só por eles, mas por aqueles que hão de crer em mim. Pai, a glória que tu me deste eu dei a eles. Os 12 passam para 70, 70 passa 500 para 500, os 500 alvoroçaram o mundo. E chegou até aqui no castelo. Diga para quem está ao seu lado: está disposto a cavar tijolo? Fique de pé, por favor. Diga para quem está ao seu lado: os 12 passaram para 70, 70 para 500, 500 alvoroçaram o mundo,
e chegou até a mim. Então diga para ele, esse negócio pega. At the last time we have fasted. Chakra, we are still found. And the next time we are still that people don't know. I hear some the last fear people that house. And that some that are sour. And just that's fear proud. And just so fast that from the rock aside. And just so the rock such a fire now fall. Estou eu colocando um mistério novo na tua boca. And the rock step from and rock sound of Raphael. And just sound the rock step fast. And the flash fell right success go rock. And the rocks take so round with song that will shut some the right cry and a pretty sound. And the glass sound that I'm alone. I each block side appear to the fire blasting. I saw Rexander, I see Alexander, I saw Rasa. And the Koya the Kato, Komondi at the Canyon, the Koi, the Kaito, and I called the Kobia, the Korea, the Kamanto, yes, sou eu que mando. E assim sempre será. Sou eu que faço, desfaço e volto a fazer. E a minha presença está renovando, que são dias de conserto e acertos de contas. E a minha glória levantará ministérios e vidas nesses últimos dias. E nestes dias, raio plastaga. Estou trazendo grandes avivamentos. E a minha igreja sacudirá esta terra. E para que saiba que sou eu que estou no meio dela. Eu invado este lugar com a minha glória, diz o Senhor desta igreja.